Imagine caminhar por uma paisagem congelada e de repente encontrar um animal gigantesco coberto de pelos. Agora, imagine entrar no oceano sabendo que um tubarão muito maior que qualquer tubarão moderno poderia estar por perto. Ou então olhar para o céu e ver uma criatura voadora com uma envergadura de vários metros. Parece filme de ficção, mas essas criaturas realmente existiram. Algumas dominaram os oceanos. Outras caminharam por florestas e planícies. E algumas chegaram a conviver com seres humanos. O mais impressionante é que muitas desapareceram há relativamente pouco tempo. Hoje, você vai conhecer 10 animais extintos que parecem ter saído de outro planeta. E fica até o final, porque alguns dos últimos animais desta lista são simplesmente inacreditáveis. Se você gosta de histórias sobre animais, já deixa o seu like e vamos começar essa viagem pelo passado. Mamute lanudo. Vamos começar com um dos animais mais famosos da Era do Gelo. O mamute lanudo. Imagine uma enorme criatura coberta por pelos, com presas curvas e um corpo preparado para enfrentar temperaturas congelantes. Os mamutes eram parentes dos elefantes atuais, mas possuíam diversas adaptações para sobreviver em ambientes extremamente frios. Tinham uma espessa camada de gordura, pelos longos e orelhas relativamente pequenas, que ajudavam a reduzir a perda de calor. E existe um detalhe incrível: os mamutes chegaram a conviver com seres humanos. Nossos antepassados realmente encontraram esses gigantes andando pelas paisagens congeladas. Mas mudanças climáticas e a pressão da caça humana contribuíram para o desaparecimento de várias populações. Alguns grupos sobreviveram por muito mais tempo em regiões isoladas, mas eventualmente também desapareceram. Hoje tudo o que temos são fósseis, restos preservados e a memória de um dos gigantes mais fascinantes da pré-história. Mas se você acha que o mamute era grande, espere até conhecer o próximo. Megatherium, a preguiça gigante. Quando você pensa em uma preguiça, provavelmente imagina um animal pequeno, tranquilo e pendurado em uma árvore. Agora imagine uma preguiça que podia chegar a vários metros de comprimento. Esse era o Megatherium, também conhecido como preguiça gigante. Esse animal podia se apoiar nas patas traseiras para alcançar a vegetação mais alta. Suas enormes garras também chamavam atenção. Apesar da aparência assustadora, era principalmente um grande herbívoro. E talvez a coisa mais estranha seja imaginar uma paisagem pré-histórica onde preguiças gigantes caminhavam pelo chão. Isso mostra como os animais atuais são apenas uma pequena parte da diversidade que já existiu. E falando em animais gigantes, você consegue imaginar um tatu do tamanho de um carro? Porque ele realmente existiu. Gliptodonte. O gliptodonte parecia um tatu que alguém decidiu aumentar de tamanho muito. Ele possuía uma enorme carapaça óssea que protegia seu corpo. Algumas espécies podiam alcançar dimensões impressionantes e pesar mais de 1 tonelada. Imagine encontrar um animal desses caminhando tranquilamente pela paisagem. A primeira reação provavelmente seria pensar: que animal é esse? O mais curioso é que os gliptodontes viveram em uma época em que seres humanos já estavam presentes em algumas regiões. Ou seja, nossos antepassados poderiam encontrar esses gigantes. Mas mudanças ambientais e atividade humana contribuíram para o desaparecimento desses animais. E agora, vamos sair da Terra, porque o próximo animal dominava os oceanos. Megaludo! Poucos animais extintos são tão famosos quanto o megalodon. Esse gigantesco tubarão viveu nos oceanos há milhões de anos e foi um dos maiores predadores marinhos conhecidos. Ele era muito maior do que os tubarões atuais e possuía enormes dentes capazes de causar ferimentos devastadores. Imagine um oceano pré-histórico, repleto de grandes animais marinhos. E, em algum lugar daquele oceano, um enorme predador procurando sua próxima presa. Assustador, não? Durante muito tempo.
Histórias na internet fizeram algumas pessoas acreditarem que o Megalodon poderia ainda estar vivo em regiões profundas do oceano, mas não existem evidências confiáveis de que isso tenha acontecido. O Megalodon desapareceu e o oceano perdeu um de seus maiores predadores. Mas se ele já parece assustador, o próximo tinha duas enormes presas saindo da boca. Smilodon, o tigre dentes de sabre. O Smilodon é conhecido popularmente como tigre dentes de sabre, mas apesar do apelido, ele não era exatamente um tigre. Era um felino de uma linhagem diferente. Seu corpo era extremamente robusto e musculoso, e suas famosas presas eram uma de suas características mais impressionantes. Ele provavelmente usava sua força para dominar grandes presas, mas existe uma lição interessante na história do Smilodon. Mesmo um predador extremamente adaptado pode desaparecer. Quando o ambiente muda, as presas diminuem ou novas condições surgem. Uma estratégia que funcionava perfeitamente durante milhares de anos pode deixar de funcionar. E foi isso que aconteceu com muitas espécies gigantes do passado. Agora imagine uma criatura ainda mais estranha, uma ave gigante que não conseguia voar. Aves do terror. Hoje, quando pensamos em aves, provavelmente imaginamos pequenos pássaros, águias, papagaios ou talvez avestruzes. Mas milhões de anos atrás existiram aves gigantes que ocupavam o papel de grandes predadores terrestres. Elas são conhecidas como aves do terror. Algumas podiam alcançar vários metros de altura e possuíam pernas fortes e bicos poderosos. Imagine caminhar por uma paisagem pré-histórica e encontrar uma criatura dessas vindo em sua direção. Você provavelmente não pensaria em uma ave, pareceria um animal completamente diferente. E isso mostra como a evolução pode seguir caminhos surpreendentes. Durante determinados períodos, essas aves ocuparam espaços que hoje pertencem principalmente aos mamíferos predadores. Mas elas também desapareceram. E agora, vamos conhecer um dos animais mais curiosos de toda a lista. Dodô. O dodô talvez seja o símbolo mais conhecido da extinção. Ele vivia na ilha Maurício e era uma ave que não voava, por ter evoluído em um ambiente insular, com poucos predadores naturais. Não precisava desenvolver os mesmos comportamentos de defesa de outras aves, mas tudo mudou quando os seres humanos chegaram à ilha. A caça, a destruição do habitat e principalmente a introdução de outros animais afetaram profundamente a espécie. O dodô desapareceu. E o mais triste é que isso aconteceu relativamente recentemente. Ele não desapareceu há milhões de anos. Humanos chegaram a conhecer esse animal. E depois, simplesmente, deixamos de tê-lo no planeta. Sua história é um lembrete de que a extinção não acontece apenas em um passado distante. Ela pode acontecer diante dos nossos olhos. E existe outro animal que também desapareceu em tempos relativamente recentes. O tilacino, o lobo da Tasmânia. O tilacino parecia um cachorro, mas era um marsupial, também conhecido como lobo da Tasmânia. Ele possuía listras na parte traseira e uma aparência completamente diferente dos grandes predadores atuais. Durante muito tempo, foi perseguido e caçado. A perda de habitat e outros fatores também contribuíram para seu desaparecimento. O último indivíduo conhecido morreu em cativeiro em 1936. E aqui existe algo que torna sua história particularmente impressionante. Nós temos fotografias, temos filmagens, existem registros de pessoas que realmente viram esse animal. Isso significa que o tilacino não é apenas uma criatura de um passado distante. Ele existiu em uma época em que já tínhamos tecnologia para registrá-lo. E mesmo assim, nós o perdemos. Quetzalcoatlus, Pterossauro. Agora olhe para o céu. Imagine uma criatura enorme voando sobre sua cabeça. Ela não é uma ave, é um pterossauro. O Quetzalcoatlus foi um dos maiores animais voadores conhecidos. Sua envergadura podia alcançar vários metros. Para nós,
Imaginar um animal desse tamanho voando parece quase impossível. Mas sua anatomia mostra que criaturas gigantes realmente dominaram os céus pré-históricos. Existe uma curiosidade ainda mais interessante. Pterossauros não eram dinossauros, eram répteis voadores que viveram ao lado deles. Ou seja, o mundo pré-histórico era ainda mais diversificado do que costumamos imaginar. Mas agora, chegamos ao último animal. E ele viveu em um ambiente onde, provavelmente, ninguém gostaria de nadar. Dunkleosteus. Imagine um peixe enorme. Agora imagine que sua cabeça fosse protegida por uma espécie de armadura e que no lugar de dentes comuns ele tivesse estruturas ósseas extremamente cortantes. Esse era o Dunkleosteus. Ele viveu centenas de milhões de anos atrás e foi um dos grandes predadores dos oceanos de sua época. Seu corpo era protegido por placas ósseas e suas mandíbulas eram extremamente poderosas. Agora, tente imaginar mergulhar em um oceano pré-histórico. Você não encontraria apenas peixes parecidos com os atuais. Encontraria criaturas completamente diferentes. E algumas delas estavam no topo da cadeia alimentar. O Dunkleosteus é uma lembrança de que os oceanos antigos eram verdadeiramente outro mundo. Depois de conhecer todos esses animais, existe uma pergunta inevitável. Por que eles desapareceram? Não existe uma única resposta. Alguns foram afetados por mudanças climáticas. Outros perderam seus habitats. Alguns enfrentaram novas espécies e mudanças na disponibilidade de alimento. E, no caso de animais que viveram mais recentemente, a ação humana também teve um papel importante, mas todos eles têm algo em comum. Eles estavam perfeitamente adaptados ao mundo em que viviam, até que o mundo mudou. E essa talvez seja a maior lição deixada pelas extinções. Nenhuma espécie é invencível. O planeta muda, os ambientes mudam, e a vida precisa acompanhar essas mudanças. Quando não consegue, uma espécie pode desaparecer para sempre. Agora, eu quero saber de você. Qual desses animais você gostaria de ver vivo novamente? O gigantesco mamute, o assustador Megalodon, o poderoso Smilodon, o estranho Glyptodonte, ou talvez o misterioso Dodô? Escreva sua resposta nos comentários. E se você chegou até aqui, provavelmente também ficou fascinado por esse mundo perdido. Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também adora animais e curiosidades. E não vá embora ainda. No próximo vídeo, vamos conhecer criaturas pré-históricas ainda mais assustadoras, incluindo alguns animais que parecem ter sido inventados para um filme de terror. Você realmente não vai querer perder. Obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.